Ô Diogo, qual é o teu nome inteiro, tua idade? Meu nome inteiro é Diogo Mendes da Silva, eu tenho 31 anos. Então, você falou que você tem um estúdio de produção, o que vocês fazem? Você e quem mais? Isso, o estúdio ele é encabeçado por mim, né, e pelo Vitor Zanelato. O Vitor Zanelato ele tá mais encarregado de escrever, né, ele é mais roteirista, a gente tem um projeto, a gente tem uma produção muito coletiva, assim, a gente comenta muito o trabalho um do outro, e eu tô mais na parte da arte ali, assim. O Estúdio Molotov HQ, ele tem como objetivo trazer histórias, né, sobre luta de classes, principalmente narrativas sobre a classe trabalhadora, é a parcela mais marginalizada, mas o nosso horizonte nas narrativas do nosso trabalho é de construir um horizonte de ruptura, né, e pensar como é que a gente pode mudar essa realidade. Então a gente apresenta esses problemas que a gente tem no Brasil, e aí a gente vai devagarzinho montando, né, olha como essa pessoa fez isso, olha como essa pessoa fez aquilo, olha esses problemas que estão aqui, como é que a gente poderia mudar tudo isso. Então a gente vai mais nesse sentido, assim, de apresentar e também apresentar a possibilidade de mudança. E quando vocês começaram, quando vocês abriram o estúdio? Cara, a gente começou a estudar em 2016, estudar quadrinho mesmo. A gente fez um grupo só para estudar quadrinho, nem chamava Molotov HQ. Na verdade chamava Estúdio 5HQ, não tem nada a ver com... porque eram 5 pessoas, né? E aí o Estúdio Molotov HQ, ele nasceu fisicamente, assim, com um trabalho impresso em 2020, quando eu tinha sido mandado embora do meu último trabalho registrado. E aí eu tive aquela gordurinha que me disponibilizou tempo e dinheiro para eu poder me empenhar em produzir alguma coisa, né? E aí, felizmente, no ano seguinte... E qual que era esse primeiro trabalho? Como chama Assalto ao Útero. Resumidamente, ele conta a história de uma mulher, que ela é catadora de materiais recicláveis, ela tá grávida de 9 meses, tá prestes a ter o filho, né? Ela tem uma casa, ela tem uma moradia, ela tá em condições vulneráveis, mas ela tem uma vida ali que tá acontecendo. E aí ela acaba tendo filho, e a filha nasce com uma coisa que chama a atenção do hospital, que são os olhos extremamente amarelados, né? E aí o hospital mete uma canetada, vê aquilo como algo exótico, mete uma canetada e fala que ela não tem condições financeiras de cuidar do filho. E aí, sendo assim, a gente entra nesse embate no quadrinho, né? Até onde uma mãe vai pra defender o que é dela por direito, né? Querer ter ou não o filho, querer cuidar ou não do filho. Mas não conta a história inteira, senão o pessoal não vai querer Não, o nome do título já dá todo o que vocês precisam saber. Assalto ao Útero, eu não contei nenhum spoiler. Tá bom. E o segundo trabalho que você falou que publicou? O segundo ele veio no ano seguinte, né? E ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc lá em Santo André, o que possibilitou a gente de fazer o quadrinho com mais calma, recebendo, né, pra fazer esse quadrinho. E ele é 3 vezes maior do primeiro, né? O primeiro é bem curtinho. E ele fala sobre encarceramento, ele se chama Pavilhão. E a nossa ideia de fazer esse quadrinho foi trazer um olhar menos moralista, na verdade nada moralista em relação ao encarceramento no Brasil, muito mais material, né? Da onde partem as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, né? O personagem principal chama Eberson, ele é um rapaz que mora na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, ele é um rapaz negro, tem um irmão que está envolvido no crime, tem a mãe que foi abandonada pelo pai, né? Os filhos também abandonados pelo pai. E aí ele vive nessa realidade, né, de um lugar que está ali em ocupação, que está começando a nascer, estão levantando as casas, ele já tem a casa dele ali, tem os amigos deles também, tem os trabalhos que ele vai tendo durante a vida, como isso influencia nas escolhas que ele vai tendo, né. E é uma história, assim, que eu acho que tem muito similar, assim, de analogia, dá pra fazer um paralelo com o Carandiru, que parte da história, a maior parte da história se passa fora, né, da prisão, e uma pequena parte se passa dentro, assim. Então a gente vai mais nessa toada de falar sobre o personagem e as questões materiais que levaram ele àquela condição. E como é que foi a receptividade desses dois trabalhos? Todo mundo que viu, assim, gostou bastante, né? A gente fez uma coisa que eu acho que é interessante, eu não sei se muita gente faz isso, mas eu recomendo, né? A gente trocou ideia com muitas das pessoas que se propõem a produzir material sobre quadrinho nacional, e a gente entregou o nosso trabalho para que eles pudessem ler, se eles quisessem ou não fazer alguma coisa a respeito, né? A gente fez muitas lives, e elas que nos deram aí o termômetro, né? De se foi bem recebido, se foi mal e etc. E na imensa maioria, assim, foi muito bem recebido, na realidade, né? O primeiro, o Assalto, a gente teve uma crítica ou outra, mas essas críticas me ajudaram a pensar em como melhorar o próximo trabalho, né? E aí a gente fez isso de forma mais pegando essas críticas, né? Recolhendo essas críticas e construindo o segundo trabalho pensando em todas elas, assim. Foi bem recebido. Sempre me perguntaram o que eu queria passar com isso, né? Eu falava que era muito mais da gente poder olhar para essas questões do Brasil, que são questões que não são morais, né? São questões de construção histórica, de processo histórico, para um olhar material e não desse olhar moral de certo, errado, bom ou mal, que eu vejo que não faz sentido. E também tem a coisa da empatia, né? Das pessoas conseguirem se colocar no lugar de quem está vivendo numa situação que não é dela. Então é muito fácil a gente falar do mundo a partir do nosso umbigo quando a gente não sente aquilo que outra pessoa está sentindo, né? Então parte de uma questão material e também parte de uma questão da própria empatia mesmo, para com outras pessoas, né? Que não estão nas mesmas condições que a gente. E o terceiro trabalho, quem vocês estão produzindo agora? O próximo trabalho que está vindo, a gente tem alguns em mente, né? Mas o próximo imediatamente vai se chamar Ring. E ele vai falar assim, um pouco sobre êxodo rural, né? Que foi uma coisa que aconteceu no Brasil.
A gente vai falar também de pano de fundo, nessa questão do êxodo rural. A gente vai colocar algumas coisas como o próprio coronelismo, eu nunca consigo falar isso direito, e vai ter lutas clandestinas também, né? Mas a grosso modo, basicamente, vai contar a história do índio, que chama Luiz, né? O índio é o apelido dele, ele mora em Maranhão, ele tem a filha dele e eles estão nesse processo de querer, ele quer que a filha dele vá até São Paulo para que ela possa estudar, né? Então, dar melhores condições nesse sentido. E aí ele acaba se envolvendo com algumas brigas que estão acontecendo ali na região, né? Não por própria vontade. E aí sabe como é que é a rádio peão, né? As notícias correm, aí chega na orelha do coronel lá da região de que o cara aguenta bastante porrada. E aí ele arma um esquema de chantagem para fazer o cara lutar para ele, para dar um espetáculo pra galera que aposta dinheiro nesse esquema, pra que ele consiga o restante do dinheiro que ele precisa para levar a filha dele para São Paulo. Então aí no pano de fundo de tudo isso a gente vai falar sobre questões importantes, como o próprio êxito rural e essas coisas como o próprio coronel lá e como funcionava toda essa estrutura. E quando que você pretende lançar? Esse aí, se tudo der certo, a gente está planejando para o ano que vem. Era para sair esse ano, mas aí a gente acabou sendo atravessado pela questão de não ter a Lei Aldir Blanc, né, em Santo André esse ano. Teve também o próprio veto, né, que se não me engano já foi derrubado, a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. E foram coisas que a gente pautou inclusive nos debates, né, pelo coletivo. Isso foi um pouco um atraso assim, pra gente, né, porque a gente acaba tendo, enquanto quadrinista no Brasil, é muito uma coisa de, se você é homem e tem uma casa, você faz uma jornada tripla de trabalho, né, porque você tem que trabalhar o seu trabalho que dá dinheiro, o seu segundo trabalho que é o quadrinho, que é o que não dá dinheiro, e o trabalho dentro de casa, né. Isso está muito mais, inclusive, enraizado nas realidades das mulheres brasileiras, infelizmente, né? Acabam fazendo jornada tripla de trabalho no caso das quadrinistas. Então isso acabou atrapalhando a gente no processo, né? Muita coisa acontecendo, eu também tenho o meu trabalho de militância na região. Então tudo isso atrelado assim acaba não me permitindo, não me permitiu dar a atenção que eu gostaria para esse trabalho, né? Então, se a gente conseguir, né, a Aldir Blanc ano que vem, é certeza que ele vai sair, mas a gente vai se planejar já no começo do ano para ver se a gente consegue fazer ele de qualquer maneira. E qual que desses dois que você já produziu, qual foi a tiragem e como é que você distribuiu? Aonde pode se encontrar esses dois álbuns? O primeiro a gente fez uma tiragem muito grande, assim, mas por incrível que pareça ela tá acabando, né? O primeiro a gente imprimiu, o Assalto, né? O Assalto ao Útero, a gente imprimiu 1000 tiragens. Foram 1000 exemplares, né? A gente distribuiu por algumas comic shops da região, tem aqui na Comics, se vocês procurarem, vocês vão encontrar na Ugra também, vocês também podem encontrar na Monstra, ou vocês podem encontrar com a gente mesmo nas redes sociais, a gente vende. E o pavilhão, a gente imprimiu metade, né, que foram 500 exemplares, mas não foi por uma questão de escolha. A gente conseguiu o Aldir Blanc, a gente fez um orçamento, né, com a gráfica, e aí aconteceu uma coisa muito que vem acontecendo no Brasil direto, que é essa coisa do papel aumentar de preço muito rápido. Então, o valor que a gente tinha para imprimir 1000 passou a ser o suficiente para imprimir só 500. Então, a gente acabou imprimindo só 500 exemplares por causa disso. E como é que te acha nas redes sociais para comprar esses dois? Além das comic shopping, como é que o pessoal te acha na rede social para comprar esses dois produtos? Os quadrinhos do Estúdio Molotov HQ vocês conseguem encontrar no @MolotovHQ. Legal. Ô Diogo, então você está gestando um grupo de quadrinistas aí para discutir a própria profissão, vamos dizer assim, né? Como é que surgiu essa ideia? De onde surgiu? Então, a Quadrinistas Univos, ela era uma coisa que eu e o Vitor tava matutando há muito tempo na cabeça, né? Nem era esse o nome, nem tinha um nome na realidade. A gente só falava sobre a possibilidade da gente conseguir reunir os quadrinistas e começar a debater o nosso trabalho, né? Debater o que a gente faz, debater as nossas condições materiais, debater de que maneira a gente consegue melhorar isso, né? E aí, esses debates, essas ideias, elas culminaram num evento que aconteceu no Brasil, né, que foi o UconX. E esse evento, ele tinha uma característica que chamou muita atenção dos quadrinistas, que era as condições que eles pediam para que você que tinha uma mesa lá, tivesse uma mesa lá, eram esquisitas, né? E aí isso fez com que uma grande parte da galera não fosse pro evento. Dos próprios trabalhadores da arte ali não fossem pro evento. Quando foi isso? Isso foi no final de julho. Se não me engano, entre o dia 27 e 31 de julho. Foi aqui em São Paulo? Foi um evento em São Paulo. Era um evento que ele prometia ser... Ele se dizia maior do que a CCXP em tamanho mesmo. E ele prometia grandes atrações. Eles falaram que iam trazer a Millie Bobby Brown, o Ian Somerhalder. Se não me engano, esse cara até veio, né? Mas assim, enfim, foi um evento que foi tido como um fiasco. Ele virou um meme no Twitter, ele virou uma grande, né, chacota na realidade.
E foi muito mais triste, inclusive, pelos próprios trabalhadores dos quadrinhos que estavam sendo expostos a essa condição de trabalhar. Se não me engano, as condições eram 30% do seu faturamento ficava pro evento, e a forma como eles pagavam os trabalhadores era por uma pulseirinha, né? Então o dinheiro nem vinha direto para a conta do trabalhador, passava primeiro para a conta deles, aí depois eles repassavam para o trabalhador. Aí fica aquela desconfiança, né? Será que eu vou receber mesmo esse dinheiro e tudo mais? E aí a gente vendo tudo isso, entendendo, né, que isso foi uma condição espontânea com que fizesse com que as pessoas se afastassem da possibilidade de trabalhar nesse evento, a gente falou, pô, vamos falar pra galera sobre isso, vamos fazer um zine, né? Foi isso que eu e o Vitor, vamos fazer um zine para levar pro FIC. E aí nesse zine a gente fala sobre isso, né, sobre esse acontecido, fala que a gente tem potencial de ser muito melhor e não cair nesse tipo de coisa se a gente estiver organizado, né? E para além disso, a gente tem potencial de construir melhores condições. A gente tem potencial de entender o que é a nossa categoria, como a gente pode melhorar ela e quais são as nossas particularidades, né? E aí então, o fanzine vocês fizeram e levaram pro FIC. Quando foi esse FIC? Foi no começo de agosto, acho que na primeira semana de agosto. E como é que foi a recepção do fanzine lá? Cara, foi ótima porque a gente fez o fanzine chamava Quadrinistas Que Fazer, né? Que é uma referência aí a um escrito do Vladimir Lenin. E a gente entregou esse fanzine, e o fanzine falava sobre essas questões, falava que a gente consegue construir melhores condições se a gente estiver unido, se a gente estiver organizado, assim como todas as outras conquistas que foram realizadas, né, na classe trabalhadora, pra gente até começar a se entender como categoria. E aí a gente, no final do fanzine, ele tinha um convite para que as pessoas entrassem no grupo que a gente estava organizando no WhatsApp, e que a partir desse grupo a gente conseguisse começar a organizar reuniões que poderiam ser online, né, até pela questão atual que era ainda meio delicada, a gente está saindo ainda da pandemia, entender também que tem pessoas de vários lugares do Brasil, não dá para fazer algo presencial. E aí a gente conseguiu reunir no grupo, no momento, coisa de quase 200 pessoas, né? Hoje o grupo tem mais de 250 pessoas, isso porque a gente ainda tá devagar discutindo algumas coisas, mas foi assim que nasceu, assim, essa Qual o endereço? Qual é o endereço do grupo? Então, vocês não vão encontrar o endereço do grupo, porque o grupo é fechado para quadrinistas, né? Mas vocês conseguem encontrar as nossas publicações, as coisas que a gente posta no Instagram pelo @HQUnivos. E assim, aí então a partir desse grupo começou a surgir alguma proposta? O que vocês já concluíram, assim, de, vamos dizer, reivindicação ou de visão sobre os quadrinistas? Então, a gente ainda vive num estágio que eu sinto que é um pouco embrionário, né? Quando o grupo surgiu, a gente começou a pensar quais eram as pautas que a gente precisava discutir. E aí dessa discussão nasceu um documento enorme com diversas pautas que ainda estão sendo discutidas, né? E a gente está num momento agora de estar discutindo as pautas, ao mesmo tempo que a gente está fazendo balanços dos eventos que a gente participa, para a gente entender como melhorar eles, né? Principalmente quando são eventos que a gente tem mais acesso, como é o caso de um evento público. Mas a gente já tem algumas coisas que a gente tem discutido que podem passar a ser conquistas imediatas. Não vou chamar de conquistas, né? São organizações imediatas, né? A gente já tem falado sobre fazer um calendário unificado, né? De pelo menos 4 datas pelo ano, onde a gente consiga reunir 4 datas onde os artistas imprimam seus trabalhos em conjunto para fazer com que isso diminua o valor, né, das impressões, sabendo aí que a gente tem essa questão do papel que não para de aumentar e tudo mais. Dentre isso, a gente tem outras coisas que estão sendo discutidas, mas a gente ainda não tem nada extremamente concreto, né? Uma coisa que a gente tem como concreto é a gente conseguir aliar a nossa discussão de organização, nossa discussão de entendimento enquanto categoria, com as lutas a nível macro, né? Com as lutas a nível federal, entendendo que para a pessoa ser uma pessoa consumidora de quadrinho, para ela poder ler quadrinho, né, a gente tem que entender como fazer ela ter esse acesso ao quadrinho, não só de forma material, né, sendo no seguinte sentido: se a pessoa não tem uma casa, se a pessoa não tem o que comer, se a pessoa não tem um trabalho, ela não tem como comprar o seu quadrinho. Então a gente entende que essas lutas também fazem parte da nossa realidade. Então a gente passa por isso também, de ter esse entendimento. Mas enquanto isso a gente vai discutindo todas essas nossas pautas, que falei que são muitas, né, acho que até é difícil de falar aqui, mas a gente vem se entendendo, assim, enquanto categoria, discutindo, e eu sinto que a gente tem muito ainda a acrescentar na discussão, e a gente, inclusive, recentemente, no último evento que a gente participou, a gente teve a nossa primeira ação concreta, em que a gente fez uma luta contra a fome, né? Foi uma ação que a gente fez na Butantã de Bicom, chamada Quadrinistas contra a Fome. Isso foi quando? Isso foi do dia 25 ao dia 27, que basicamente essa ação ela consistia no seguinte, né? A gente entrou em contato com algumas lideranças dos movimentos de luta no bairro da região do Butantã,
que eram as regiões do Camarazal e do Irapuru, né? E entendendo que ali já existe uma luta, né, que a gente pode fortalecer e que existe uma questão também de vulnerabilidade, a gente fez um esquema ali na Butantan Gibicon de que a pessoa levasse 1 quilo de alimento, ela poderia concorrer a um quadrinho que teria sido doado pelos próprios participantes, né, da Butantan Gibicon. E com isso a gente conseguiu arrecadar pelos quadrinistas 337 quadrinhos que foram doados, parte para a biblioteca da Casa de Cultura do Butantã e uma outra parte vai para a Prateleira de Quadrinhos, que é um projeto muito massa que acontece levando quadrinhos de diversas formas, de formas bem acessíveis para vários lugares da periferia, e a Gibiteca Balão também, que também vai nesse sentido, né? A gente entende a importância desses projetos, então a gente vai fomentar eles com essa doação dos quadrinistas. E também os alimentos vão para essas 2 outras comunidades que eu falei. E quanto vocês conseguiram arrecadar de alimento? De alimentos foram 140 quilos. Bom, e assim, a recepção das pessoas que participaram do evento, como é que foi? Dessa campanha? Você diz os quadrinistas ou você diz os... As pessoas que foram visitar o evento. Eu acredito que foi positiva, né? Porque teve gente que doou seu quadrinho, que conseguiu ganhar um quadrinho sorteado, né, também, que às vezes é uma surpresa grata, né, e teve também gente que levou teve uma moça que levou mais de 30 quilos de alimento, assim, eu fiquei muito surpreso, inclusive, e é muito legal porque você saca que a pessoa está entendendo ali essa luta, né, está entendendo a importância da gente fazer essas ações, né, e a gente sempre bate na tecla de que isso é uma questão imediata, isso é uma coisa que eu não espero que dure para sempre, porque eu espero que a gente não tenha que estar discutindo fome daqui a 2 anos, né, no máximo. Então a gente vê o que a gente pode fazer no momento, mas a gente tem que entender a questão da gente falar da fome também, enquanto os quadrinistas lá, é falar que a fome ela é uma escolha política, né, dentro de um sistema que a gente vive. A gente está aí envolto de uma contradição muito grande, que a gente está no Brasil, onde as pessoas falam do agronegócio, né, que alimenta o mundo, mas não consegue né, alimentar o próprio quintal, né? Então você tem um país com 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, sendo que o agronegócio é recordista de exportação, é o maior exportador de carne bovina do mundo e o 4º maior exportador de grãos, né? Então isso não faz muito sentido, né? Acho que até cabe a gente falar também que a agricultura familiar é responsável por alimentar 70% da população brasileira. Então são essas questões que a gente traz também para, né, para politizar o debate, para que ele não fique de uma forma superficial e que a gente consiga entender, né, quais são os principais responsáveis por isso, né? A fome é uma escolha política. Se a gente passa fome é porque o mercado quer que passe fome, né? Então o mercado, inclusive, é uma palavra que eu acho muito engraçado, né? A burguesia não está muito preocupada em alimentar a sua população, ela está preocupada de fato em lucrar em cima de alimento. É isso. E vocês, no evento da Ogra, que a Ugra fez, vocês lançaram um folhetinho lá e fizeram uma panfletagem. Como é que foi isso? Sim. Mostra o folheto, tio. Tem esse aqui, ó, que você pegou lá, inclusive. Mostra aí, tio. Aqui, ó, esse inclusive é uma foto da Butantan Gibicon Pocket que rolou. Mas esse folheto aqui a gente tava falando basicamente sobre... É que a gente fez 2 na real, esse aqui a gente distribuiu na Ugra, né? Eu vou falar dos 2 para não ficar desentendido. Fala do primeiro, então. O primeiro foi o seguinte, a gente inclusive tentou fazer a ação dos quadrinistas contra a fome na Ugra também. Mas não aconteceu porque o Douglas já tem uma parceria com o João Gordo, né? O João Gordo. Isso. Panelaço. Isso, então beleza, que ótimo, né? Então a gente não precisa, a gente poderia inclusive tentar fortalecer de alguma maneira. Mas rolou muito bem, aparentemente. Mas o que a gente fez no dia anterior foi o seguinte, a gente fez uma agitação na região aqui da Augusta, a gente desceu a Augusta, fez ali na frente da estação mesmo, falando sobre o evento, né, falando da importância do quadrinho nacional, apresentando ali a oportunidade das pessoas conhecerem quadrinistas, né, do Brasil. E também falando sobre essa questão que estava acontecendo na época, né, que agora já não é mais uma realidade, que foi o veto que tinha sido lançado, né, a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. E a importância da gente lutar contra isso, né, a importância da cultura no Brasil e como isso tem sido, como isso estava sendo, né. Aliás, a gente não pode falar estava, né, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas como isso tem sido perseguido, né, pelo Brasil, pelo governo federal, né, pelo governo Bolsonaro em específico. E a redação, a montagem dos folhetinhos, quem fez, dos fanzines? Geralmente a gente bola um esqueleto, né, joga no grupo e aí a gente tem contribuição de todos que estão dispostos a contribuir. Mas a maioria das vezes a gente acaba encabeçando mesmo, até por uma coisa de fazer as coisas acontecerem mais rápido, mas a gente escreve, joga no grupo, e aí o grupo discute o texto, acrescenta ou retira coisas, né?
E aí a gente finaliza e faz ele acontecer, mas nada acontece sem que todo mundo que esteja ali possa participar diretamente da produção, né? Qual foi a tiragem desses dois aí que você fez? Que vocês fizeram? O primeiro que a gente distribuiu para chamar a pessoa pro evento, acho que foi uns 500, não, 350, foram 350 panfletos. E o segundo, que foi esse que eu mostrei aqui, o Mostra de novo. Quadrinistas Unidos, Ó, foi esse daqui, se não me engano, a gente imprimiu uns 500 mais ou menos e a gente dividiu entre as mesas no evento para que as pessoas pudessem pegar em diversas mesas diferentes. então o fato de vocês estarem fazendo atividade junto a eventos de quadrinho, né, tem aproximado o pessoal de quadrinho pro grupo, não? Como é que tem sido? Tem, porque sempre acontece de ter alguém que não conhece a organização que se interessa. E aí, pô, o que é esse negócio que vocês estão fazendo aí? O que é esse panfleto aí? O que é esse negócio de Quadrinistas Unidos? E aí a gente explica e tudo mais, a gente explica qual que é a intenção, né, do grupo, da organização. E aí alguns se interessam, alguns acham legal, outras pessoas acabam tendo esse atravessamento de não conseguir. Acho que até por uma questão que eu já falei anteriormente, que é essa questão de ter várias coisas para fazer, né, jornada dupla, tripla de trabalho, e a pessoa às vezes acha que não consegue ingressar em algo assim para contribuir ativamente, né? Mas a grande maioria acaba se interessando e muitas das pessoas acabam até integrando o grupo, né? Hoje a gente tem quase 250 pessoas, se não me engano até mais. E do Brasil inteiro, Do você Brasil falou? inteiro. E só em São Paulo a gente tem mais de 60. E em outros estados, que outros estados vocês têm? Não vou saber dizer de cabeça agora, mas a gente tem no Amazonas, a gente tem em São Paulo, a gente tem em Minas Gerais, tem em Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, se não me engano, esse último. Mas a gente está bem dividido assim em diversos lugares do Brasil. De Mas cabeça, não vou o saber dizer. perfil básico Tem Espírito Santo também. o perfil básico desse pessoal é produzir o seu próprio quadrinho, é isso? Sim. Bom dizer também tem no Rio, né? Tem a galera do próprio Denis e etc. O perfil básico da galera são quadrinistas independentes, né? E é justamente essa galera que a gente está tentando, né? Assim como eu também sou um quadrinista independente, se entender enquanto categoria e buscar aí novas possibilidades de ter um trabalho mais valorizado, que a gente consiga se sustentar com o nosso próprio trabalho, né? Mas para isso a gente precisa também de uma ampla vontade e potência de conseguir fazer com que o Brasil valorize a cultura dos trabalhadores da arte, né, no Brasil. A gente tem, por exemplo, passado por um momento onde o próprio Condecine foi perseguido, né? Então o cinema, que já é uma coisa que tem lá a sua valorização no Brasil, também já tem perdido toda essa potência. Vocês chegaram a conversar ou apresentar a proposta do grupo para outros desenhistas, por exemplo, o Laerte Coutinho, por exemplo? Então, com a Laerte a gente ainda não conseguiu ter esse contato direto. Poderíamos ter feito isso nesse final de semana agora, mas foi uma correria muito louca, ela estava lá, né? E aí a gente não conseguiu falar, mas eu acho que isso ainda dá tempo de acontecer, até porque ela compartilhou a publicação que a gente fez sobre a Quadrinistas contra a Fome, então ela está ciente da existência e pretende sim entrar em contato, né, para apresentar, para falar sobre, e eu vi também, né, porque é uma pessoa que tem muito a acrescentar no rolê de quadrinhos, assim como você também, que já está há muito tempo aí no corre. A gente está chegando hoje e a gente quer entender e a gente quer fazer as pessoas somarem com a gente, né? A nossa ideia é que todo mundo consiga participar ativamente, cada um colaborando conforme a sua necessidade, né? A sua possibilidade também. A gente entende que as dinâmicas da vida também das pessoas, elas precisam estar presentes quando a gente pensa em como cada um pode colaborar numa construção coletiva. E tem um folheto novo? O que é esse folheto novo aí? Então, esse folheto novo mostra, agora... me mostra! Vamos mostrar. Esse folheto novo que a gente está fazendo agora, ele tem relação aí com a nossa atual conjuntura do Brasil, né? Então a gente está falando aí sobre a gente ter aí o renascimento, né, do Ministério da Cultura, falando de direitos para trabalhadores da arte, né, como por exemplo a aposentadoria. Tem uma coisa que eu trago aqui no desenho, né, da parte da frente, fala que artista não é vagabundo. Existe muito essa leitura, inclusive do brasileiro médio, sobre o artista, né, que vai falar que o artista é vagabundo. Aí eles falam de Lei Rouanet, eles nem sabem necessariamente como isso funciona, né. E também falando sobre a necessidade de empregos para o trabalhador do setor cultural, né. Tem um quadrinho clássico do Laerte, que é aquela série O Condomínio, né? Que o zelador vai perguntar para ele, né? Que ele está se autodesenhando, né? Uhum. Ele está numa prancha, uma prancheta, e o cara pergunta assim: pô, você está desenhando? Que legal teus desenhos, hein?
Mas você trabalha no quê? Isso é uma pergunta que todo professor já ouviu um dia, né? Todo mundo que trabalha com arte acaba ouvindo isso, né? O que você faz? Mas o que você ganha dinheiro o quê, né? O que você faz da vida além disso? Infelizmente, essa é uma realidade, né? Pra Teu pai te sustenta, né? Teu pai te sustenta. Pra gente mudar essa realidade, a gente precisa lutar pra ela ser diferente, né? A gente precisa construir uma organização que tenha essa capacidade, né? E, infelizmente, isso ainda é algo tido como natural, né? Entendi. Então, para o pessoal conhecer as propostas do grupo ou entrar em contato com o grupo, como é que o pessoal faz? É só procurar a gente no Instagram, @HQUnivos. Tem aqui, ó. Vou dar aqui um close aqui, ó. HQUnivos. Chega lá, procura a gente e vamos lutar para melhorar a condição dos trabalhadores da arte, mas não só os trabalhadores da arte, né? Todos os trabalhadores de modo geral, porque como comentamos antes, isso é uma luta que abrange, né, nível macro. A pessoa para comprar quadrinho, para consumir quadrinho, ela precisa ter uma condição de vida melhor. Até por isso, nesse próprio panfleto, a gente fala sobre o fim do teto de gastos, que compreende que a gente consiga, de fato, voltar a investir em saúde pública, em educação pública, em infraestrutura, né, a dar uma condição de vida, principalmente para a parte mais marginalizada da classe trabalhadora, que tem vivido aí um momento de pesadelo, né, nesses últimos 4 anos, para não dizer nos últimos 6, né, que foi daquela época para cá que as coisas começaram a ficar um pouco cada vez piores, né? Para não dizer desde o tempo do plano real do FHC, sim, né? Sim. Que o Lula também surfou na questão do plano real também. Sim. A gente não tem ilusões, né, com isso. Acho que a gente, enquanto trabalhador, tem mais é que estar na linha de frente cobrando. E isso passa por essa questão também, né? A gente fala, acho que até vou dar uma contextualizada maior sobre esse último panfleto, né? A gente fala sobre essa última vitória, né, do Lula no pleito eleitoral, mas a gente também fala da importância da gente pressionar pelo que a gente quer, né? A gente não pode esperar que desça do governo federal as nossas reivindicações se a gente não estiver lá pressionando, né? Então, nesse próprio panfleto a gente fala do fim do teto de gastos, a gente vai falar da revogação das contrarreformas, né? Que foram coisas que prejudicaram muito a classe trabalhadora, que agora não consegue ter um direito de trabalho como tinha antigamente, às vezes perde, tá trabalhando mais, tá ganhando menos, né? Eu particularmente falo principalmente da questão da gente começar a discutir a redução da carga de trabalho semanal sem redução salarial, que é uma coisa que é necessária, né? A gente está trabalhando já essa mesma tanto de carga horária já faz bastante tempo. Uma coisa que vocês têm que discutir também é a questão da terceirização, né? Sim. Porque os quadrinistas também estão no meio dessa terceirização. Às vezes às vezes é até mais, né? Não é nem terceirização, é quarteirização, né? Às vezes o trabalhador que é ilustrador, é quadrinista, etc., ele está prestando já um trabalho quarteirizado, não é nem terceirizado. Você presta serviço para uma pessoa que está prestando serviço para outra, que está entregando serviço para outra. Então é uma realidade nossa que a gente também tem que combater, a gente tem que sempre estar buscando melhorar. Então esse panfleto ele passa por tudo isso, assim, para a gente pensar em como melhorar as condições de vida dos trabalhadores de modo geral, e eu acho que é impossível da gente lutar essa luta sem entender que essa luta tá nos formando para conseguir construir melhor a nossa própria, né? Ela não tá, uma coisa não é indissociável da outra. Legal. Muito bom, obrigado.